me senti ferido quase ao chão. Quase não resisti o meu coração. Então pensei que era o fim, mas Deus falou pra mim: filho, teu fim jamais será assim. Disse-me assim: não podes desistir, sou tua força e poder, vou te fazer vencer. Não fique assim, eu vou te garantir, não deixes mais te abater, viva no meu querer. Hoje eu canto mesmo em aflição, tiro os pesares do meu coração, e se começo a me abater, meu Deus, vem me valer. Cheio de amor e graça, exorta então. Diz-me assim: não podes desistir, sou tua força e poder, vou te fazer vencer. Não fique assim, eu vou te garantir, não deixes mais te abater, viva no meu querer. Não deixes mais te abater, viva no meu querer. Não deixes mais te abater, viva no meu querer. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos estudando já há algum tempo o projeto de reconstrução com base na história narrada por Esdras e Neemias, dos 2 livros de Esdras e Neemias, e esses fatos que são narrados aqui, tomados como exemplo, e nós estamos extraindo muitas lições daqui. O objetivo desse estudo, eu faço questão de repetir sempre, é despertar a nossa vida, nossa mente, nosso coração para uma reconstrução, uma repaginada na vida. É para acordar aqueles que dormem em berço esplêndido, nem sei se é tão esplêndido assim, acomodados na situação caótica muitas vezes, e achando que a vida é assim mesmo. Ela pode continuar ruim, que eu já acostumei com isso. É triste quando a pessoa perde o entusiasmo pela vida e deixa de sonhar com coisas melhores. Nunca deixe o seu sonho morrer. Nunca se acomode com o ruim, com o péssimo, com a perda, com o prejuízo. Uma coisa é aceitar a vontade permissiva de Deus. Outra coisa é você deixar de sonhar, você achar, não, tá bom, morrer assim mesmo, tanto faz, como tanto fez. E isso eu tenho destacado que é em todos os sentidos, financeiro, social, cultural, espiritual, ministerial, familiar, conjugal. Você não pode se conformar com uma situação ruim, caótica. Tem que acordar e dizer assim, eu posso melhorar, eu quero viver melhor. Você consegue entender o que eu estou falando? Eu quero e posso e vou lutar para fazer melhor. Nós estamos vivendo assim um período que parece que as pessoas estão acomodadas. E se eu falar do aspecto espiritual, mais ainda,
No aspecto espiritual, a gente convive com uma igreja morta. Morta. Irmão sem fé, sem coragem, sem entusiasmo, sem vontade. Eu não quero nada, não participo de nada. Para mim, tanto faz. Se eu for ao culto, amém. Se eu não for, amém. Se eu sentir a presença de Deus, está bom. Se eu não sentir, também está bom. Eu não sou batizado com o Espírito Santo, também não interessa ser. Eu não tenho dom nenhum, também não interessa ter. Eu não produzo nada, também não interessa produzir. Ao contrário, tomara que trabalho esteja o mais longe possível de mim, porque eu não quero problema para a minha vida. Nós estamos nos acostumando, aliás, já nos acostumamos, a ficar nesse marasmo espiritual, numa inércia sem precedente, num vazio espiritual, que a gente nunca imaginou que poderia viver um dia. E a gente não vê ninguém acordado dizendo assim, eu vou mudar a minha história. Eu serei cheio do Espírito Santo. Eu serei um instrumento na mão de Deus para mudar a história na minha vida, para mudar a história do ambiente em que eu vivo. Eu pergunto aos irmãos, você conhece alguém na igreja, na sua congregação ou aqui na sede, que congrega com você, que senta do seu lado, que toma ceia junto com você, que você olha e diz assim, meu Deus, esse irmão está buscando, essa irmã está buscando, ele está crescendo, está melhorando, está produzindo, está pedindo a Deus, ele quer ser melhor. Antigamente a gente via isso, irmão. A gente ajoelhava para começar o culto, o irmão do nosso lado estava orando, Jesus, me enche do teu poder, me batiza com o Espírito Santo, faça de mim um instrumento, me ajude a ganhar almas, eu quero ser uma ferramenta. Hoje, meu irmão, você não escuta a voz do irmão, nós não oramos, e quando oramos é para pedir coisas dessa terra, e às vezes mal pedido, né? Tiago diz assim, você não pede e não recebe porque pede mal. Pede mal. Será que nós estamos dormindo? Não estamos percebendo o que está acontecendo na nossa vida? Com certeza. Alguns conseguem se despertar para a sua vida social e estão correndo atrás de uma melhoria. Alguns. Outros, para a vida cultural. Eu quero melhorar meu nível cultural, eu vou estudar mais, vou fazer um curso aqui, vou fazer outro negócio ali. Eu quero melhorar de vida. Outros com a vida social, correndo atrás da vida social para melhorar o emprego, melhorar o ganho, melhorar a casa, melhorar o carro. A pessoa está correndo atrás de alguma coisa. Mas quando a gente fala de vida espiritual, honestamente, a gente não encontra ninguém correndo atrás para melhorar, não. Ao contrário, eu estava falando essa semana, que tem hora que chega a dar tristeza. Falei por causa de domingo que vem, Dia dos Pais. Dia dos Pais. A cada ano, quando chega Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal e Ano Novo, a gente tem menos crente na igreja. Hoje não me interessa se é Santa Ceia, não interessa se o poder está caindo, não interessa que é uma questão de vida ou morte espiritual, não interessa. Não interessa, eu não vou à igreja domingo que é Dia dos Pais. Aí você pensa que tem uma grande programação com os pais? Não, tem não. É só desculpa, é só pretexto para não vir para a igreja. Se o pastor disser assim, vamos levar a sério a Santa Ceia, pastor, mas Dia dos Pais, pastor, Santa Ceia? Suspende o culto, suspende a ceia. Vamos ter reunião de obreiro, porque nós temos responsabilidade. Pastor, reunião de obreiro no Dia dos Pais. Obreiros inventam um pretexto para ir embora depois da ceia, para não ficar para a reunião de obreiro, porque é Dia das Mães, é Dia dos Pais. No Dia dos Namorados, que nem era o domingo, fizeram isso. Obreiros fizeram isso. Obreiros. Pastor, eu estou com um problema sério aí na família para resolver hoje. Só me desculpa, hoje não dá para ficar na reunião de obreiro, não, que eu estou com um problema aí de família para resolver. Sabe qual é o problema de família? É Dia dos Namorados. O irmão queria curtir. Obreiro. Problema sério na família. Durante o ano inteiro não tem família. Não dá nenhuma importância. A mulher está para lá, os filhos estão para cá. Nenhuma importância. Agora, pretexto no dia do culto. Aí a gente encontra, é Dia dos Namorados. E não era. Dia dos Namorados era na segunda.
O dia do namorado era na segunda. O crente resolveu comemorar no domingo para usar como pretexto, para não ficar para a reunião de obreiro. Irmãos, isso é morte espiritual ou eu estou maluco? Isso é decadência espiritual e moral ou eu estou doido da cabeça? Isso é igreja ou nós já deixamos de ser igreja há muito tempo e não temos coragem de admitir? Difícil, né? Difícil. Eu estava falando, daqui um dia eu vou ter que... Eu falei para o Henrique hoje, falei assim, sabe de uma coisa? Dá vontade de largar para lá. Irmão, não vai ter ceia, não vai ter reunião, não. Vocês respondem diante de Deus. Eu não vou ficar aqui dando soco na ponta da faca aqui, por causa de meia dúzia de... Faz o que quiser. É interessante que Deus toma o apóstolo João lá na ilha de Pátimos e diz assim, olha, está na hora de quem é iníquo mergulhar mais ainda na iniquidade, quem é imundo mergulhe cada vez mais na imundície. E quem é santo vai mostrar agora que é santo e vai mergulhar cada vez mais na santidade. Decida e vá. É hora de sair de cima do muro. Mas nós, covardemente, preferimos ficar em cima do muro. Eu estou falando isso para mostrar que estamos vivendo o caos e não estamos vendo ninguém preocupado com o caos e dizendo assim, eu vou mudar a história. Se eu não consigo mudar da coletividade, eu vou mudar a minha vida. Eu vou sair do caos. Eu serei crente de verdade, eu serei servo de Deus de verdade, eu serei um instrumento na mão de Deus, eu serei cheio do Espírito Santo, eu serei um obreiro, eu produzirei, eu trarei frutos para o reino de Deus. Eu vou fazer a diferença na minha vida. Eu vou mudar, eu vou reagir. Eu não serei marionete de Satanás dentro da igreja. Não, nós não estamos preocupados com isso. Deixa o diabo manipular do jeito que ele quiser. E a gente acha bom porque é mais confortável. Pastor, o senhor está pegando pesado demais. Lamento. Essa é a nossa triste realidade. É a nossa triste realidade. Aí nós estamos trazendo esse estudo aqui para falar de restauração, e eu digo desde o primeiro momento, não é só restauração espiritual, porque Deus não quer abençoar só espiritualmente, Ele quer que nós tenhamos todo tipo de bênção, e eu li aqui para os irmãos desde o início, Isaías capítulo 1, verso 19 e 20, se você quiser e obedecer, você vai comer o bem desta terra, então Deus quer abençoar. 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14 em diante, o texto vai dizer assim, se você buscar a minha face, se humilhar, se arrepender dos seus maus caminhos e orar, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Esse sarar a terra aí é no sentido social, material, sentido de prosperidade, de bênçãos. E quem está preocupado com isso? Deixa como está, é mais cômodo. Aí nós falamos de Neemias, aliás, de Esdras, agora estamos entrando em Neemias. Eu vou repassar apenas a leitura do que tratamos aqui da última terça-feira. Esdras e Neemias narram os 3 retornos ou as 3 levas dos exilados do retorno da Babilônia a Jerusalém. Esdras trata dos fatos de 2 retornos, dos 2 primeiros, de 538 a 457 a.C. E Neemias enfoca mais o 3º grupo que voltou da Babilônia, por volta do ano 444 a.C. Esdras enfoca a reconstrução do templo, Neemias a reconstrução dos muros. Ambos falam da importância da renovação espiritual e da consagração a Deus e à sua palavra. Vale destacar que em Esdras, a iniciativa não foi do povo, mas sim do próprio Deus. Lições que nós precisamos entender aqui. Deus
proveu aquele avivamento de restauração. Há momentos que nós não temos condições de recomeçar, é aí que Deus ajuda. A Bíblia diz assim, há momentos que nós não sabemos como nos expressar diante de Deus, aí o Espírito Santo se expressa por nós com gemidos inexprimíveis. Deus usou então o rei Ciro para começar aquela mudança. Entretanto, o povo acatou a vontade de Deus e, mesmo com dificuldades, atendeu os apelos e cederam aos incentivos e motivações dos profetas, Ageu e Zacarias. Assim se levantaram Zorobabel e Jesua, como líderes. Embora não tenha partido do povo, houve acato, compreensão e unidade no processo de reconstrução. Observação, às vezes estamos em situações tão difíceis que não temos iniciativa própria para a reconstrução, mas é aí que Deus, na sua infinita graça, levanta alguém para nos estimular a uma reação. Só precisamos acatar e ceder, obedecer mesmo que custe um alto preço. E eu abro aqui um parênteses para dizer que Deus está nos despertando através desse estudo. É o incentivo que Deus está dando àqueles que querem se reconstruir. Ou você acata, ou você continua no mesmo estado que está. Ou você obedece e começa a fazer alguma coisa para a sua reconstrução em todos os sentidos, ou depois não lamente e nem acuse ninguém. Você será o único culpado de não ter melhorado a sua postura e a sua vida. Já no livro de Neemias, a lição é outra. É um despertamento, é uma forma de acordar para a triste realidade e manifestar um espírito de inconformação, um desejo ardente de mudança. E é sobre isso que a gente começa a falar hoje. Capítulo 1 de Neemias. Eu quero ler os primeiros versos que diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu, isso é Neemias falando, estando eu, Neemias, em Suzã, a fortaleza, que veio Hanani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Eu vou saltar, porque aí ele vai começar a falar da oração. O verso 6 diz assim: estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel. Irmãos, isso é muito interessante. Neemias está orando sozinho, só ele está preocupado com a situação de uma nação inteira, só ele está preocupado com a miséria de um povo que não era dele. Ele fazia parte do povo, mas ele era copeiro do rei, ele estava no palácio, ele não estava numa cidade depredada, ele não estava atrás de muros quebrados, nem de portas queimadas, nem de casa destruída, ele estava no conforto do palácio. E mesmo assim ele estava preocupado, e o único preocupado. Ninguém de Jerusalém, diante da miséria, chegou lá para reclamar: olha, nos ajuda, que nós estamos muito mal. Nós queremos melhorar, nós queremos mudar, nós queremos reconstruir a cidade, nós queremos sair dessa miséria, desse cativeiro. Ninguém estava se importando. Será que não é mais ou menos a nossa situação? Alguém consegue, irmão, eu preciso despertar os irmãos esse sentimento. Eu preciso despertar. Alguém aqui é capaz de reconhecer: meu Deus, tem misericórdia, eu estou muito mal. Eu quero e eu preciso mudar, e eu quero mudar, eu tenho que melhorar alguma coisa na tua presença. Alguém aqui consegue perceber isso e busca isso, se incomoda com isso? Não precisa me responder, é só para você refletir.
Eu digo que quando a gente não consegue perceber o estado de miséria que a gente está, é porque nós estamos muitas vezes piores do que imagina-se, a ponto de perdermos a sensibilidade, perdemos a visão, nós não conseguimos mais. Eu citei aqui um exemplo de uma vez que eu fui ao IML, Instituto Médico Legal, há muitos anos atrás. Um mau cheiro horrível, horrível, eu diante de cadáveres explodindo de podre, literalmente. Aquilo estava estourando, rachando assim a barriga da podridão, aquilo saindo, aqueles líquidos que não dá para descrever aqui como é que é isso. É horrível. Muitos cadáveres explodindo de podre, e os legistas e os médicos ali não estão nem aí. Aí, de repente, eu estou vendo o cara foi ali no canto e pegou um sanduíche, um refrigerante, comendo e bebendo, deu fome, ele foi lá, pegou, e a gente não aguentando nem respirar. O que isso tem a ver? Se acostumou com o mau cheiro, se acostumou com a podridão, não sente mais. Não sente mais. Para ele está na casa dele, na cozinha, na sala de jantar, está nem aí. Ei, irmãos, nós estamos assim, nós estamos no meio de uma podridão espiritual, de um vazio espiritual, de uma fraqueza espiritual, de uma ausência de Deus, ausência do Espírito Santo, miséria espiritual. E quem sente isso? Ninguém. A igreja não sente mais esse estado, não sente. Está tudo bom, tem um momento de uma música boa, amém, já valeu o culto. Tem um pregador que cospe fogo, amém, já resolveu o problema da igreja. Tem um profeta que marcha na igreja, já resolveu o problema da igreja. Vão continuar com as portas queimadas, com os muros fendidos, com as casas destruídas, e a gente não está incomodado com isso, não. Vamos fazer festa, faz corredor de fogo, faz corrente disso, corrente daquilo, faz campanha, e a miséria continua, o vazio continua. Aí Neemias está, ele sozinho preocupado, e ele se põe a orar, e ele faz essa oração aqui, ó. Ele diz assim: estejam, pois, abertos os teus ouvidos e os teus olhos para ouvires a oração do teu servo, eu, que faço hoje perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Olha que interessante, ele está sozinho, preocupado com a miséria dos outros, que faz parte da sua nação, do seu povo, mas quando ele fala do pecado, ele se inclui. Nós pecamos. Isso te ensina alguma coisa, irmão? Então vamos lá, eu quero destacar aqui algumas coisas. Hoje a gente não vai avançar muito, é o princípio só. No capítulo 1, verso 2, Neemias nos dá exemplo de amor, cuidado com o próximo, compaixão, solidariedade, bondade, integração total com as causas do seu povo, patriotismo, consciência de corpo. O que é a consciência de corpo? É isso que ele demonstra. Eu faço parte desse corpo. O meu dedo mínimo faz parte desse corpo. Se o dedão do pé se machucar, o dedo mínimo da mão vai sentir, porque ele está ligado no corpo. Hoje nós não temos consciência de corpo, não temos. O irmão está sofrendo do seu lado, ele não faz parte do seu corpo. Você não está nem aí se ele está morrendo ou vivendo. A congregação do irmão está lutando, está sofrendo lá, debaixo de luta pesada. Você está rindo, ainda bem que não é comigo, a minha está ótima. Vamos ajudar o irmão? Para que eu vou lá ajudar o irmão, se o meu trabalho aqui está indo bem? Ele que trabalhe melhor. Problema na família, problema de desemprego, problema financeiro, passando necessidade. E a gente, estou nem aí. Problemas espirituais, a gente está pronto para apontar o dedo caguete.
fulano não vale nada, viu o que fez? Agora, por que fez? Será que a gente não pode ajudar? Será que a gente não vai se condoer com o estado da miséria espiritual que esse irmão ou essa irmã se meteu? Não, nós não queremos saber disso. Para nós é uma sensação de superioridade quando a gente vê o outro em situações piores que nós. Neemias, ele dá exemplo de consciência de corpo. Eu sou parte desse corpo, eu posso estar aqui servindo o rei, mas eu sou parte desse corpo que está sofrendo lá, eu não posso me calar. Aqui nós temos 3 preciosas lições. Primeiro, a ideia da autorreconstrução, isso está no livro de Neemias. O que é autorreconstrução que eu quero trazer para os irmãos? É você mesmo reconhecer o seu estado de miséria, sua necessidade e dizer assim, eu mesmo vou me levantar, vou tomar iniciativa, vou fazer alguma coisa e eu vou mudar essa história. Isso é autorreconstrução. Eu vou lutar, o problema é meu. Eu não vou esperar que o meu irmão pense em mim, eu vou pensar em mim. Eu não vou esperar que o pastor chore por mim, eu vou chorar por mim. Eu não vou esperar que a igreja esteja de joelhos jejuando pela minha vida, eu vou jejuar pela minha vida, eu vou começar a fazer alguma coisa para mudar. Eu falo de curso, de concurso, de estudo, o jovem quer ser aprovado no concurso com ajuda externa. A terceirização, tem que falar com fulano, com ciclano, abrir caminho, abrir porta, dar uma forcinha. Não, a autorreconstrução é você mesmo, dizer assim, eu vou estudar, eu vou levantar de madrugada, eu não vou brincar, eu não vou perder tempo, eu vou correr atrás, eu vou fazer a minha parte, é a autorreconstrução. A segunda lição é a reconstrução do próximo, a gente vê isso em Neemias. Ele estava bem no palácio, mas o seu povo não. O seu povo lá em Jerusalém estava péssimo. Ele diz assim, eu tenho que ajudar o meu povo. Eu não posso deixar o meu povo nesse estado. É a minha cidade, é a minha história, é a minha família, é o meu irmão, é o meu próximo. Jesus deu lições sobre o que é o próximo. Depois nós temos a parábola do samaritano, que a gente chama de bom samaritano, né? Bom samaritano. 2 que tinham o dever moral e espiritual de olhar a situação daquele homem e socorrer, passaram longe, assim como a igreja faz. Mas o samaritano, que era tido como aquela pessoa sem Deus, que não presta, que não é digno nem do meu cumprimento, esse olhou e passou, tadinho do homem, vou comprar a briga dele. Reconstruir o próximo, nós temos essas 3 lições aqui. Para ambas essas lições, são necessárias a sensibilidade, a humildade, o amor, um sonho sadio e justo. O que tem a ver o sonho sadio e justo para uma construção? É você sonhar com algo que é positivo, está dentro do plano de Deus. Não é sonhar com grandeza desnecessária, não é sonhar com vaidade, não é sonhar com aquilo que está em desalinho com a vontade de Deus, é sonhar com coisas boas que Deus preparou para nós. Você tem que ter sonho sadio e justo. Senão você não constrói nada ou não reconstrói. Quando você perder seu sonho, você vai se acomodar com a situação que você está e nunca mais vai melhorar em nada. Ao contrário, a tendência não é estagnar, a tendência é regredir. Quando você deixa de sonhar algo justo e algo digno, eu coloco aqui que é sonho sadio, porque tem gente que tem sonho de matar os outros, né? Por mim eu quero ver fulano morto. Isso não é o sonho sadio nem justo. Eu quero ver vingança, fez comigo, vai ter que pagar. Ei, para de sonhar isso é sonho de feiticeiro. Você tem que sonhar com coisa justa,
com coisa digna. Então, para vivermos essas 3 lições que nós temos aqui, a autorreconstrução ou a reconstrução do próximo, ou a reconstrução, eu esqueci a terceira, é a reconstrução do coletivo. Reconstruir o coletivo é a ideia de corpo. O irmão está num departamento, ou dentro da própria casa, família, pai, mãe, filho. E um dos membros da família, ou o pai, ou a mãe, ou o filho, diz assim que se dane. Se ele cresce, se não cresce, se ele está bem ou mal, é problema. Eu estou bem. Mas dentro da mesma família, como que alguém está mal e você está bem, se você é parte da mesma família? Você é parte desse coletivo. Qualquer coletivo é feito de indivíduos. O coletivo só é perfeito quando cada indivíduo do grupo se torna perfeito. O coletivo só é abençoado quando cada indivíduo do coletivo é abençoado. O marido deixa a casa cair, a mulher deixa a casa imunda, o filho é preguiçoso, não quer saber de nada, só gasta, só destrói. Vai chegar a algum lugar? A reconstrução do coletivo precisa ser despertada em nós. Aí traz isso para a igreja, o departamento que você pertence, ao qual pertence, seja jovem, adolescente, o que você faz pelo crescimento, pela bênção desse grupo, não é seu, eu sou o líder, ou eu sou o chefe, eu sou o membro, tem que estar bom para mim. Ei, Deus não está preocupado com o indivíduo só, Ele está preocupado com a coletividade. E às vezes Ele sacrifica um indivíduo para trazer bens para a coletividade inteira. O propósito maior de Deus é a coletividade, não é o individual. Por isso Ele usa indivíduos. Então, essas 3 lições de autorreconstrução, reconstrução do próximo e reconstrução do coletivo, nós precisamos de ter sensibilidade para perceber, humildade para admitir, amor para sentir e agir, sonho sadio e justo e uma firme determinação. Tem que ter determinação. Não adianta dizer assim, eu queria tanto, mas não tem determinação. Você queria agora, daqui a 1 minuto, quando terminar esse culto, você não lembra mais o que falou. Você não vai fazer nada, não vai mover uma palha. E se começar, encontra a primeira barreira, você, eu não sabia que era tão complicado assim. Eu desisto do sonho. Não tem propósito, não tem firmeza, não tem determinação. Além disso, precisa ter coragem. A coragem vai andar junto com a firme determinação. Além da firme determinação e da coragem, tem que ter fé. Fé é a prova daquilo que se espera. Como é que diz Paulo? É o firme fundamento do que se espera e a prova daquilo que não se vê. O que é isso? É você partir para o invisível com a certeza absoluta que vai alcançá-lo. Mesmo que ninguém enxergue, todo mundo olha para você e diz assim, você não vai chegar a lugar nenhum, você não vai conseguir mudar não, você não vai conseguir ser um crente do jeito que você quer não, você não vai conseguir ser cheio do Espírito Santo, você não vai conseguir aquela posição que você está almejando, você não vai conseguir aquele concurso, você não vai conseguir construir sua casa, você não vai conseguir comprar o seu apartamento, você não vai conseguir ser um obreiro, você não vai conseguir dirigir um departamento, você não vai conseguir dirigir uma igreja, uma congregação, você não vai conseguir receber dons espirituais. Isso é a visão dos outros, mas você está vendo o invisível. Eu vou conseguir, eu já vejo a minha casa pronta, eu já vejo o meu concurso aprovado, eu já vejo a minha vaga, eu já vejo uma congregação próspera, eu já vejo um departamento abençoado, mas eu já vejo, eu sei que Deus vai ter que agir, mas a minha mão vai ter que atuar, eu vou ter que trabalhar para isso. A fé não é dormir para Deus jogar pronto em cima do seu colo. Por isso que Tiago diz que a fé sem obras é morta, ou seja, é uma mentira.
Você dizer que tem fé e não mostrar essa fé através de atitudes é uma mentira, é uma falácia. A única forma de dizer eu tenho fé é você estar trabalhando por aquilo que ninguém acredita, só você acredita. Todo mundo dizendo, para com isso, e você, não vou parar, eu vou chegar lá. Desiste, você não vai dar certo, você vai, eu vou chegar lá, e você continua trabalhando, continua marchando. Isso é fé. Você não vai reconstruir, não vai conquistar, se não tiver firme determinação, coragem e fé. Mas tem que ter também mais dois outros ingredientes: a persistência, que está ligado à fé, e a paciência, que está ligado à persistência e à fé. Persistência. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15, sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. E a paciência é, mesmo que demore, você foi persistente 1 ano, seja persistente mais 1 ano, 2 anos. Ah, pastor, quanto tempo eu tenho que ser persistente? Persistência é persistência. Se você for persistente o tempo inteiro, você demonstra paciência. Você esperou 1 ano, nada aconteceu, mas você é persistente, continua esperando e vai insistir mais 1 ano, mais 2, mais 3, mais 5, mais 10, você vai esperar com paciência, aí cumpre o Salmo 40, como é que está escrito? Esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor, e o quê? Se inclinou para mim, tirou os meus pés do lodo e me firmou sobre uma rocha. Você só vai alcançar isso pela paciência. Eu vou encerrar por hoje aqui. O capítulo 1, verso 2, nós estamos fechando com essas palavras. Foram 4 meses de oração, jejum e súplica, aliados a uma postura coerente com os seus sentimentos. O que tem a ver? 4 meses, ele diz aqui, ele tomou conhecimento disso no mês de Quisleu. O Quisleu já é uma palavra meio aportuguesada, é um mês do calendário judaico. Esse mês de Quisleu, que seria o Kislev, ele era o 9º mês do calendário judaico. Quando ele toma conhecimento disso, depois vem os meses de Tevet, Shirat, Adar e Nissan. 4 meses ele está orando e jejuando, e ele diz assim, de dia e de noite. Ninguém sabendo, ele não falou com ninguém, ele não foi a Jerusalém, ele tomou conhecimento da situação e ele foi para o joelho. Que paciência, que persistência. Ele foi orar e jejuar dia e noite e pedir pelo povo. Aí ele só vai ter a intervenção do rei no capítulo 2, no verso 2, o verso 1 diz assim, sucedeu, pois, no mês de Nisan. O mês de Nisan era 4 meses depois do Kislev. 4 meses. Era o 4º mês. Ele levou 4 meses orando sozinho para começar alguma atividade. Aí ele está servindo o rei, e o rei vê que ele está muito triste. E o rei pergunta, o que você está sentindo? Você não está doente, isso só pode ser tristeza profunda. E ele então disse assim, no verso 2, aliás, no verso 3, viva o rei para sempre, como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar do sepulcro dos meus pais, assolada e tendo sido consumidas as suas portas a fogo. Ele está triste por causa dos outros, ele está triste por causa da sua cidade, ele está triste por causa da sua nação, ele está triste por causa do seu povo, ele está triste por causa do seu semelhante, por causa de uma situação caótica. E aí ele fica 4 meses esperando até esse momento. Até aí ele chorava sozinho, orava sozinho, jejuava sozinho. Aí o rei pergunta, o que você quer que eu faça? Aí a gente vai entrar
nessa parte na próxima terça-feira, quando ele começa a falar com o rei, e aí vai dar início a todo esse processo de restauração. Do capítulo 2, verso 3 e 5, Neemias não terceirizou a tarefa e não culpou ninguém, nem se pôs a lamentar simplesmente, mas chamou para si exclusivamente a responsabilidade de reconstruir a cidade e de mudar a sorte do seu povo. Eu encerro aqui. Quem Deus vai despertar no campo de Buiúna para mudar a história da Buiúna? Entenderam o que eu perguntei? Deus despertou Neemias. Ele foi o único que teve a sensibilidade para enxergar a situação e começar a trabalhar para mudar. Quem Deus vai usar na sua congregação, seja ela qual for, para mudar a história da sua congregação? Não pode ser você não pode ser um Neemias da sua congregação. Quem Deus vai usar dentro da sua família para mudar a história de toda a sua família? Não pode ser você? Pode ser. Deus poderia ter levantado qualquer pessoa da nação de Israel, mas foi Neemias o único que teve sensibilidade, responsabilidade, amor suficiente, sentimento de corpo, para entender: eu não posso me conformar vendo o meu povo, a minha cidade nesse estado e não fazer nada. Irmão, faça alguma coisa para mudar a sua história e a história da sua família, para mudar a sua história e a história da sua congregação, para mudar a sua história e a história do seu departamento. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Próxima terça-feira, nós vamos seguir falando agora de como Neemias começou. Também não é de qualquer jeito, não. De como são lições extraordinárias. Se nós aprendermos essas lições, nós vamos mudar a nossa história. Deus abençoe, em nome de Jesus.